continuando, e este é o último vídeo do episódio 2 dessa minissérie O Último Fim do Mundo, e vamos falar desse mistério dos mamutes congelados há 12 mil anos atrás. A primeira vez que eu tive contato com isso, eu acho que foi na década de 80 ou 90, quando eu li um livro chamado A Terra Oca, em que tinha a ideia que existem regiões ocas dentro da Terra, e tem locais em que pode chegar através dos polos, né? Tem a história do almirante Richard Byrd, que supostamente teria feito voos a partir do Polo Norte e do Polo Sul para dentro da Terra Oca. E nesse livro, A Terra Oca, ele falava também dos mamutes congelados. Quer dizer, há mais de 30 anos que eu vi essa história, e mostrava fotos. A ideia era o seguinte: ideia baseada em fatos. No século XIX, em várias partes da Rússia ao norte, eles encontraram regiões em que tinha gelo e que derretia parte do gelo no verão. Começaram a encontrar carcaças, restos de mamutes que vieram há mais de 12 mil anos atrás, sendo que algumas carcaças ainda estavam congeladas e muito bem preservadas. E esses achados de mamutes congelados e alguns muito bem preservados, alguns não, alguns estavam em péssimo estado, já putrefação, mais a carcaça, mais os ossos, só que outros mamutes estavam em ótimo estado de conservação. E outros achados foram feitos de mamutes em ótimo estado de conservação nos últimos 100 anos, em que o mamute foi achado com pele, com pelo, com comida na boca, como se tivesse acabado de comer, e a comida ainda não digerida, parte dela no estômago. Então, eles foram achando esses mamutes, e alguns deles foram levados para laboratório. Eles realmente descobriram resto de comida na boca do mamute, indicando e resto não digerido da comida já no estômago, mas que não levou tempo para ser digerido. Ou seja, o mamute foi congelado instantaneamente. E outro, a região em que esses mamutes foram achados nesses últimos 120, 150 anos na Rússia, é uma região onde hoje é muito frio. Onde hoje é muito frio lá na Rússia, é muito ao norte, fica além do Círculo Ártico, na região muito ao norte da Rússia, onde hoje não cresce vegetação tropical, não cresce árvores. Mas na época em que os mamutes viviam, e eles viviam nessa região, era uma região que tinha muito mais vegetação, muito mais árvores, e não tinha tanta essa questão da era do gelo muito influente nessa região. Hoje é frio, hoje não cresce muita vegetação, mas os mamutes são encontrados nessa região, e a gente vai ter um mapa já disso. Mas nessa região que os mamutes foram encontrados e não cresce mais nada hoje, naquele período tinha muita vegetação, capim, plantas, etc. Então as evidências indicam que nessa região, há 12 mil anos atrás, era muito mais verdejante. Os mamutes estavam comendo, se alimentando normalmente em grandes bandos, e de repente, veio um frio tremendo, que em poucas horas, talvez em menos de 4 horas, 2 horas, congelou os mamutes. Então os mamutes foram congelados de uma maneira quase instantânea. Não tiveram tempo de correr, não tiveram tempo nem de terminar a comida ou digerir o que já tinha comido. Foi um frio instantâneo. Isso me intriga há mais de 30 anos. E eu pergunto, como foi esse negócio dos mamutes congelados quase instantaneamente? Alguns relatos até dizem que o congelamento foi menos de 40 minutos, menos de 1 hora, para serem totalmente congelados. Uma área que era verdejante, de repente veio um frio. Que é isso?
e muito provavelmente está ligado à última inversão do campo magnético, começo de Younger Dryas, quando as evidências indicam que o Sol explodiu, teve uma micronova ou grandes erupções solares, quase uma micronova, dependendo do modelo, enfim. Isso impactou aquela região que ocasionou que no hemisfério norte, a gente vai ver isso depois, teve grandes rajadas de plasma do Sol queimando várias regiões nessa região do hemisfério norte, enquanto do outro lado do planeta, na Rússia, teve frio. De um lado foi queimando o fogo do céu e do outro lado um frio. Caiu a pressão atmosférica e veio os mamutes congelados. Essa é uma ideia, Mas vamos só mostrar aqui essa questão. Eu comecei a entender melhor essa ideia dos mamutes, o que aconteceu estudando nos últimos 5 anos, essa questão do catastrofismo. E esse site fala mamutes congelados em flash, essa não é uma tradução muito perfeita do português, mas mamutes congelados rapidamente são evidências de mudança do polo. Eu peguei um artigo de 2018. Diz o seguinte: as carcaças são encontradas muito bem preservadas, o que significa que foram congelados repentinamente, rapidamente, sem tempo para se decompor após a morte, porque depois de alguns dias, uma semana ou 2, o corpo biológico dos animais, plantas, seres humanos já vai entrando em putrefação, em decomposição. 1 mês nem se fala, mas estão tão bem preservados que foi instantâneo. Mas os mamutes geralmente são gordos e saudáveis. Estou lendo agora essa parte em vermelho. Com recém-nascidos jovens e muitas vezes com vegetação de clima quente não mastigada e não digerida em suas bocas e estômagos. Quer dizer que foi instantâneo. Então foi uma rajada de frio violento, forte, e que a gente não vê isso em condições normais, indicando a interrupção muito repentina das condições de clima quente, nas quais eles estavam comendo cerca de 500 libras, aí é medida britânica, talvez mais de 500 quilos de vegetação por dia, até o momento que foram subitamente congelados até a morte. E é interessante isso aí. Aqui o mapa da Rússia e do Alasca, com pontos onde foram encontrados esses mamutes, nesses últimos 150, 170 anos, por aí, desde o século XIX para cá. E se vocês forem perceber, todas essas regiões estão acima do Círculo Ártico. Tem uma aqui, eu acho que vai dar para mostrar aqui com o meu mouse. Nessa região que eu estou pondo o mouse, tem uma palavra em inglês, um termo em inglês, que é Arctic Circle, Círculo Ártico. Então, essa linha aqui é a linha do Círculo Ártico, que é a latitude, a latitude do Círculo Ártico. Para cima daqui, vocês percebem que a maior parte desses pontos laranjas foram encontrados acima do Círculo Ártico, que hoje é muito frio, que hoje crescem pouquíssima vegetação, plantas e tudo mais. Mas a maior parte dos mamutes foi encontrada aqui, digamos quase 95%, alguns abaixo da linha do Ártico, mas a maior parte acima, indicando que naquele tempo tinha muita vegetação. Era muito diferente o clima e a vegetação naquele tempo, E para terminar o vídeo, o episódio, este é uma das fotos de um dos mamutes que foram encontrados, que inclusive é um mamute que dá para ver, é jovem, talvez uma criança, mamute, se comparado, Eu já vi alguns vídeos da natureza, de manadas de elefantes selvagens da África. Aí a gente vê alguns desses vídeos da natureza, aquelas manadas que vão os adultos, vão os mais velhos e vão os mais jovens e crianças, Crianças comparada ali aos pais, Ou os mais jovens, E aí alguns desses vídeos dava para ver os elefantes filhotes, ou filhotes jovens ou adolescentes, comparado aos elefantes
pais ou adultos, dá para ver que um é pequenininho e outro é grande, claro. Olhando essa foto aí, dá para perceber que é um mamute jovem, ou filhote, ou criança, enfim, criança mamute, etc. Muito bem preservada a pele, os pelos, vocês percebem, cheio de pelos, dá para ver que ele está totalmente rígido, a tromba rígida, o rosto rígido, e que tinha comida não digerida na boca, foi instantâneo, a morte foi instantânea, devastadora e super rápida, provavelmente ligada a essa questão do campo magnético. Vamos trazer mais vídeos sobre isso, ok? Que são de introdução. Aqui chegamos ao fim do último vídeo do episódio 2. No episódio 1 vimos que é a inversão, provas dela e que realmente está acontecendo atualmente no nosso mundo. Nesse segundo vídeo exploramos o que acontece durante uma inversão e durante o ápice da inversão. Provavelmente o Sol explode, ou grandes tempestades solares, e isso vamos ter também para nós, talvez nas próximas 3 ou 2 décadas, ou menos até, menos, a gente não sabe, talvez nos idos de 2040, a gente está em 2024, para 2040 é um pulo. Fora até lá, né, a corrente oceânica colapsando, mais frio, enfim, várias coisas. No próximo episódio, vamos abordar alguns desses temas. A ameaça do Sol, porque além de ter essa questão da corrente oceânica colapsando, uma provável nova era de gelo já chegando, a inversão do campo magnético se acelerando, ainda temos a hibernação do Sol, que é o grande mínimo solar a partir de 2030, 2032 em diante por várias décadas. Isso tem 90% de chance de acontecer, segundo alguns cientistas. Vamos trazer isso aqui. Então, a ameaça do Sol e os ciclos solares no próximo episódio. O grande mínimo solar, que eu chamo de a hibernação do Sol. O que é um grande mínimo solar? E o que acontece num grande mínimo solar com a Terra, as plantações, o clima, etc. Né? Vamos estudar 2 mínimos. O mínimo solar é algo que ocorre mais frequentemente, a mais ou menos a cada 200 anos, mais ou menos. Né? Vamos estudar o grande mínimo solar de Maunder, que ocorreu no século 17, e o mínimo solar de Dalton, que ocorreu no século 19. O que ocorreu na Terra durante esses mínimos solares? Erupção vulcânica de Tambora, o ano sem verão, que foi em 1816, terremotos na falha de Nova Madrid, que foi nos Estados Unidos. Vamos ver tudo isso. Porque alteram, nos mínimos solares tem mais atividade vulcânica, mais terremotos e mais impacto no clima. Junta isso com o colapso da corrente do Atlântico, a MOC. Junta-se isso com a inversão do campo magnético e o começo de uma nova era do gelo, tudo de uma vez, são tempos bem interessantes de se viver, hein? E vamos ver no próximo episódio, o Sol vai entrar em grande mínimo solar a partir de 2030 ou 2032, que é o próximo ciclo solar 26. E a pergunta, 2030, o começo de uma nova era do gelo? Veremos tudo isso no próximo episódio. O nosso símbolo COA, que transmite luz, paz, vida, prosperidade, coisas boas, da Ana Becoa. É isso, pessoal, terminamos mais um vídeo da minissérie Próximo Fim do Mundo, que faz parte do quadro A Incrível História Secreta da Raça Humana. Aqui, Márcio Alexandre, sou seu mentor de vida abundante 42. Meditação, terapias e cocriação, te ajudando a transformar ansiedade e estresse em harmonia e bem-estar. Mas como é que dá para transformar estresse, harmonia e bem-estar sabendo dessas notícias que pode ocorrer 20, 30 anos? Dá. A gente estuda isso, se informa, a pessoa que quiser pega essas informações, começa a se preparar sabendo que são ciclos da vida, são ciclos do universo. Mas ao mesmo tempo, enquanto tudo está inteiro, a sociedade, a eletricidade, a gente faz planos, projetos, como se tivesse 50, 100 anos, é uma ideia, né? 20 anos, e faz os projetos e vê até onde vai dar, né? Mas alternativamente vai se preparando.
sem medo paralisante, sem sensacionalismo. Vocês veem que eu não faço sensacionalismo. Tem canais parecidos que abordam o tema parecido, é um sensacionalismo. Meu Deus, e agora? Tudo vai acabar, e não sei o que. Não é assim, pessoal. A gente também tem que ver a vida enquanto dá, né? Então, temos vários vídeos para transformar essa ansiedade e estresse em harmonia e bem-estar, para que você possa ter mais clareza, claridade mental e viver a vida ao máximo, aproveitar a vida, fazer planos, projetos, sim, crescer, evoluir e ao mesmo tempo ver esses vídeos e se preparar com calma e serenidade, tranquilidade mental e estratégias, ok? A gente olha para o símbolo e temos outros vídeos, curso de meditação aqui no canal, curso de cocriação, inclusive nesse momento são cursos gratuitos, 2 vezes por semana, tem sessões de cura energética para trabalhar questões de medos, ansiedades, bloqueios, traumas, depressão, etc. Auxiliando, porque eu também sou terapeuta holístico, já tenho ajudado várias pessoas com tudo isso. É isso, pessoal, esse é mais um vídeo. Encontro você nos próximos vídeos. Se inscreve no canal, ativa o sininho para as notificações, curta, compartilhe e dê um like aí. E se lembre, com calma e tranquilidade, vamos ver tudo isso. E olhando para o nosso símbolo e nosso mantra. 11042. Milagres acontecem. Tchau, pessoal. Até mais.